E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez num vídeo do site controleautomaticoeducação.com. Meu nome é Sérgio Castanho e o dia de hoje vamos aprender como é que funciona o controlador PID. E a gente vai fazer 3 vídeos e nesse primeiro vídeo a gente vai entender como é que funciona a ação proporcional do controlador. Eu sou colombiano, desculpa aí pelo sotaque. Eu estou fazendo a dublagem dos vídeos que eu tenho em espanhol no meu site e agora estou fazendo a dublagem para o português. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês a entender como é que funciona o controlador PID. Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. Inicialmente a gente sabe que nós temos o controle PID, que ele vem sendo representado pela seguinte malha fechada. A gente tem um processo qualquer e a gente vai ter um controlador, que esse controlador é representado pela seguinte equação matemática. A gente vê que nós vamos ter uma ação proporcional que multiplica uma ação integral, que é a parcela do meio, que multiplica uma ação derivativa, que é a parcela da direita. Esse aqui é um controle PID clássico. A gente no vídeo do dia de hoje vai se focar unicamente na parcela proporcional e vai entender como é que aquela parcela influencia o comportamento dinâmico do nosso processo. Para poder entender como é que funciona o controle proporcional, vamos tomar um processo simples. Vamos pegar um processo de nível de um tanque, que a gente tem a representação da instrumentação do processo aqui. A gente está vendo que nós vamos ter uma válvula de entrada. Essa válvula vai ser o nosso elemento final de controle. Nós vamos ter uma válvula de saída, essa vai ser uma válvula manual. A gente vai colocar uma abertura fixa nessa válvula, então por aqui vai escoar sempre o líquido, né? Vamos ter uma vazão constante e essa vai ser tipo uma perturbação de nosso processo. Se nós abrirmos ou fecharmos essa válvula, isso vai influenciar com o nível dentro do nosso tanque. Vamos ter um sensor de nível. Esse sensor de nível vai mandar para o nosso controlador qual é a altura atual do tanque. No controlador a gente vai ter um set point, que o set point é a referência que a gente quer seguir. E o controlador então envia a ação de controle para um conversor de corrente para pressão. E com esse conversor então a gente consegue abrir ou fechar a nossa válvula de controle. Então, nós temos a seguinte malha fechada de controle de nosso processo, né? A gente vê que o Y de T vai ser então o nível que a gente está lendo com o nosso sensor. Nós vamos ter um erro no nosso sistema, que o erro é simplesmente a diferença que existe entre o nosso set point ou nossa referência e o Y, que é o nível do tanque. Esse erro vai alimentar o nosso controlador e o nosso controlador vai determinar a ação de controle mais apropriada para inserir na válvula de nosso processo, o U, para conseguir atingir o objetivo da malha de controle. Inicialmente, então, vamos supor que unicamente a gente tem um controle proporcional e vamos entender como é que esse controle proporcional afeta o nível dentro do tanque. Se a gente vê, a ação de controle é simplesmente o sinal de erro vezes o ganho proporcional. A gente já tinha dito que o nosso erro é simplesmente a diferença que existe entre a referência e a saída de nosso processo. Essa ação de controle a gente pode converter em termos das variáveis de nosso tanque. Por exemplo, então, a abertura de entrada de nosso tanque, que vai ser a nossa ação de controle, é igual ao nosso ganho proporcional, que multiplica o erro, que o erro vem sendo a referência HR, que é a altura desejada, menos a altura atual de nosso tanque. Tendo
a nossa ação de controle, a gente pode perceber que se o nosso erro for muito grande, ou seja, se o nível do tanque está muito baixo, isso vai fazer com que o nosso erro seja muito grande. E se o nosso erro é muito grande, um número muito grande multiplicado por um ganho qualquer, vai dar uma ação de controle muito grande. E vai fazer que a nossa válvula, o nosso elemento final de controle, ela tenda a abrir muito mais para permitir que mais líquido escoe para o interior do nosso tanque. Por sua vez, se o nosso erro for muito pequeno, quer dizer que o nível está muito perto da nossa referência, a ação de controle também vai ser muito pequena, fazendo com que a nossa válvula comece a fechar até ela chegar a um certo limite, né? Ou ficar totalmente fechada. Então a gente está vendo que a ação de controle, de um controle proporcional, é diretamente influenciada pela quantidade de erro que existe em nosso sistema. Com base nisso, a gente pode notar ou analisar o seguinte gráfico. A gente está vendo que se nós plotarmos a abertura de entrada de nossa válvula com relação ao erro que existe no nosso sistema, a gente vai obter um gráfico conhecido como a banda proporcional. Se a gente está vendo a nossa equação, a nossa lei de controle é uma lei linear, então ela vai, se nós plotarmos essa ação de controle, nós vamos ver que é uma função linear que passa pela origem, vai ser uma linha reta, né? Só que por causa que o nosso processo físico real, no caso a nossa válvula, ela vai ter uns limites de abertura máximos, que seria o nosso 100%, a válvula abre até o 100%, ou o limite mínimo, que é o 0%, então a gente vai saturar nesses dois limites para formar a nossa banda proporcional. A gente vê então nesse gráfico que se o erro for pequeno, implica que a nossa abertura de nossa válvula vai ser pequena, vai ser por aqui, pequena, como a gente tinha dito. E que se o nosso erro for grande, se o nosso erro estiver por aqui, a gente vai ver que vai fazer com que a nossa válvula esteja muito mais aberta. Com isso, a gente então está vendo que a lei de um controle proporcional representa uma rampa e que a inclinação da nossa rampa vem dada pelo ganho estático Kp. Mas além disso, a gente tem que toda essa faixa aqui é conhecida como a banda proporcional. E essa banda proporcional é inverso ao nosso ganho Kp. Quer dizer que se o nosso ganho Kp for pequeno, nós vamos ter uma banda proporcional grande. E se o nosso ganho Kp for muito grande, a nossa banda proporcional vai ser muito pequena. Por exemplo, se nós aumentarmos o ganho proporcional, a nossa banda proporcional vai ficar reduzida, né? E isso vai fazer com que, quando a gente tenha um erro pequeno, a nossa válvula comece a abrir muito mais rapidamente. Se a gente vê que se nós tivermos um erro nesse ponto aqui, vai fazer com que a nossa válvula comece a abrir muito mais rapidamente. Então, como uma banda proporcional pequena, implica que o nosso controlador vai ser muito mais agressivo. Mas a gente está vendo que quando a válvula abre o 100%, a gente não tem mais graus de liberdade no nosso sistema. A gente não tem nada mais o que fazer, né? Aí o nosso sistema vai ficar com a válvula 100% aberta. Então a gente vai entrar numa região sem controle, porque a gente não tem mais energia para injetar no nosso processo. Por outra parte, se a gente diminuir o ganho proporcional, a gente vai obter uma banda proporcional maior, né? Mas isso vai implicar que o nosso controlador vai ser um pouco mais conservador. Se a gente está vendo, quando a gente tem um determinado erro aqui pequeno, a nossa válvula vai ter uma abertura pequena. A gente está vendo o conservadorismo que existe. Voltando então para o nosso processo do tanque,
Vamos agora incluir a perturbação que está entrando no nosso processo. E esse processo aqui do tanque, a gente pode modelar ele tranquilamente utilizando uma função de transferências de primeira ordem. Então, se a gente obtém um modelo da altura de nosso tanque, que a gente pode representar como H, a altura de nosso tanque com relação à abertura de entrada, que é esse aqui, a gente pode representar como um sistema de primeira ordem, que vai ser o ganho do sistema sobre a constante de tempo que é do sistema, né? Quanto que ele demora para encher aquele tanque. E a gente pode subtrair a perturbação, no caso, o que está saindo da nossa válvula, né? Da nossa válvula de saída. Aqui então a gente tem o que é o nosso processo, o modelo do nosso processo P, e tem um modelo de nosso processo Q. Tendo o modelo de nosso processo na saída, o H seria a nossa saída Y. Se nós quisermos obter a função de transferência de malha fechada, a gente pode chamar, por exemplo, a malha fechada como uma função de transferência T, que é simplesmente o laço direto, que é C vezes P, sobre a realimentação, que é 1 mais C vezes P. A gente está vendo então que no estado estacionário, a função de transferência unicamente vai ter os ganhos estáticos do sistema, ou seja, quando o sistema tem passado muito tempo e o nível se mantém quase constante, quer dizer que os constantes de tempo vão sumir, elas vão desaparecer e unicamente vai ficar o ganho estático do sistema, ou seja, vai ficar só o ganho K, e no caso da perturbação vai ficar só o ganho KQ. No caso da malha fechada, da referência para a nossa saída, que é a função de transferência T, no estado estacionário, unicamente então vai ficar o ganho, que vai ser o ganho do nosso controlador KP, vai ficar o ganho do processo, aqui o ganho do nosso processo vai ficar só o ganho K, sobre 1 mais KP vezes K. Esse então aqui é a nossa malha fechada num estado estacionário. Com isso aqui a gente vai conseguir entender se esse controlador KP, esse controlador proporcional, consegue ou não chegar na referência. A gente está vendo aqui que para o nosso controlador conseguir chegar na referência, quer dizer que a referência que a gente colocar aqui tem que ser igual aqui na saída, no Y. Então, para isso, a gente precisa que tudo que está dentro desse bloquinho aqui seja igual a 1. Né? Se a gente consegue que esse bloquinho seja igual a 1, então o que eu colocar aqui na referência vai ser igual ao que eu vou ver na saída. Com isso, a gente consegue determinar que efetivamente aqui a gente não vai conseguir chegar na referência, porque aqui nós temos um termo KP vezes K, que é o mesmo termo aqui embaixo, só que aqui a gente está somando um 1. Então, esse termo aqui embaixo não vai ser igual ao termo de acima, né? Então, a gente não vai conseguir com que a nossa função de transferência em malha fechada seja igual a 1. Pelo tanto, a gente não consegue seguir referência com o controle proporcional. No entanto, a gente pode pensar, talvez, se a gente aumentar muito o nosso ganho KP, colocar um valor bastante alto no nosso controlador, ao ter um valor muito alto aqui no KP, esse termo vai ser muito grande em relação a 1. Então a gente pode quase que desconsiderar o 1 e a gente vai ter esse sisteminha aqui com um ganho KP alto. Aí se a nossa função de transferência de malha fechada vai tender para 1. E isso quer dizer então que a nossa saída, no caso a altura de nosso tanque, vai se aproximar muito da nossa referência. Mas muitas vezes nas malhas de controle aumentar muito o ganho proporcional não é adequado. A gente vai ver qual é o problema que surge quando a gente aumenta muito o ganho proporcional do controlador. A gente está também vendo aqui que quando a nossa saída é igual à referência, quer dizer que a gente conseguiu chegar na referência, né?
e isso vai implicar que o nosso erro vai ser zero. O que acontece se esse erro aqui que está entrando no controlador é zero? Se o erro é zero, então C vezes o ganho Kp vai dar zero, né? Quer dizer que a abertura da válvula ou o sinal de controle vai ser zero. E se o sinal de controle é zero, quer dizer que a nossa válvula vai fechar completamente. Por aqui não vai escoar nenhum fluido, né? E lembremos que essa válvula aqui está aberta, né? Então por aqui continua saindo líquido de nosso tanque. Então, evidentemente, aqui vai começar a descer o nível do tanque e vamos começar de novo a ter um erro. E aí sim, se temos erro, então aí sim a válvula vai começar a abrir para tentar colocar de novo o erro zero. Mas a gente está vendo aqui a limitação com o controlador proporcional, que nós nunca vamos conseguir obter o erro zero, né? Porque quando a gente tiver o erro zero, vai implicar que a nossa válvula vai fechar completamente. E aí ele não vai conseguir se manter no tempo. E aí ele não tem essa característica de seguir a referência. O que acontece com relação à perturbação? Quando entra uma perturbação aqui no processo, ou seja, quando eu abro ou fecho mais essa válvula de saída, a gente tinha que a função de transferência em malha fechada é o laço direto, ou seja, P, sobre a realimentação 1 mais C vezes P. No estado estacionário, a gente já tinha dito que só ficam os ganhos estáticos das funções de transferência. Então, no estado estacionário, só vai ficar o ganho da nossa perturbação, Kq, e no denominador fica o ganho proporcional do nosso controlador e o ganho do nosso processo, K. Aqui, a mesma coisa, a gente quer que essa perturbação não se veja na saída, a gente quer eliminar a perturbação de nosso processo. Se a gente aumenta muito o ganho Kp, a gente está vendo que esse número aqui então vai ser muito grande, né? E um número muito grande dividido por alguma coisa vai fazer com que ele tenda para zero. Beleza, então o nosso controlador Kp realmente consegue rejeitar a perturbação, mas ele depende muito do ganho Kp. Se o ganho Kp for pequeno, ele não vai rejeitar não. Mas se a gente aumentar muito o ganho Kp, a gente consegue reduzir o efeito da perturbação na saída, mas novamente a gente vai começar a ter o problema de aumentar o ganho Kp do nosso controlador, que a gente vai ver a continuação. Se vocês lembram, eu tinha dito que quando nós aumentamos muito o ganho Kp, vai implicar que a nossa banda proporcional vai ser muito pequena, né? Na medida que a gente aumente o ganho Kp, a banda proporcional vai ser muito mais pequena. Isso vai fazer com que a válvula comece a abrir rapidamente quando ela está detectando algum erro no sistema. Vai fazer então que a válvula abra muito rapidamente e isso vai provocar com que ela abra, feche, abra, feche, abra, feche muito rapidamente, com os erros que estão acontecendo no sistema. Isso não é adequado para o nosso sistema, porque a nossa válvula é um elemento mecânico, né? E ao abrir e fechar rapidamente o nosso elemento final de controle vai fazer com que ele estrague, e a gente não vai querer estragar uma válvula de controle, né? Então a gente tem que cuidar a nossa instrumentação. Efetivamente, aumentar muito o ganho Kp vai ser prejudicial para o nosso processo como tal. A gente também vai ver que em alguns casos aumentar muito o ganho proporcional do nosso controlador PID, dependendo do sistema que a gente queira controlar, esse sistema vai se tornar instável. Então por isso é que não é bom aumentar muito o ganho proporcional do nosso controlador. Em resumo, a gente tinha visto que quando a gente aumenta o ganho proporcional do nosso controlador, nós vamos conseguir nos aproximar à referência. E que quando ingressa alguma perturbação no sistema, ela não vai ser rejeitada, né? Aí vai depender muito do ganho que a gente colocar na malha fechada.
Mas para poder eliminar aqui, por exemplo, o erro em estado estacionário que existe com o nosso controlador proporcional, existe nos controladores industriais. Por exemplo, aqui a gente tem um controlador de temperatura. Esses controladores têm para você configurar um bias. O bias é simplesmente um número que você pode programar, né? E é um número que vai se somar com a ação de controle, né? Então, a nossa ação de controle U vai ser o nosso ganho proporcional Kp vezes o erro, que o erro é a referência menos a saída do nosso sistema, mais um número, uma constante, um número que a gente conhece como vias. Esse vias a gente programa ele no nosso controlador, e com isso a gente consegue eliminar o erro em estado estacionário utilizando só um controlador proporcional. Se a gente vê quando o erro seja zero, se este erro é zero, quer dizer que a referência é igual à saída, a gente vai ver que a ação de controle vai ser agora o nosso vias, né? Então, no caso da válvula, ela vai ficar aberta, né? Ela vai ficar aberta no valor que a gente configurar aqui no nosso vias. Então, lembrando, a gente tinha aqui aquela banda proporcional. A gente anexando esse vias aqui, adicionando o vias, a gente está deslocando a rampa para a esquerda. Então, a rampa queda deslocada para a esquerda com o vias, e ela começa aqui no vias, no valor que a gente seta no vias, e ela começa a aumentar, né, até chegar na saturação. E essa então vai ser a nossa nova banda proporcional de nosso sistema. Novamente, a rampa vai ter a inclinação de nosso ganho proporcional Kp. Mas qual é o valor que eu devo colocar naquele vias? A gente tinha chegado no modelo do nosso sistema, que esse aqui é o modelo de nosso processo e esse aqui é o modelo da nossa perturbação. Se a gente só se interessa no estado estacionário, então a gente só vai pegar o ganho no estado estacionário, KSS vezes USS, que é a ação de controle no estado estacionário, menos o KQSS, que é o ganho da perturbação no estado estacionário, e vezes o sinal de perturbação que está entrando. Se a gente isolar o U em estado estacionário, esse valor que a gente obtém aqui, isolando o U, é o valor que a gente vai colocar nesse vias aqui. Então, por exemplo, se a gente considera que não vai entrar nenhuma perturbação, quer dizer que o Q vai ser igual a zero, e pelo tanto, então o valor de nosso vias vai ser dado pelo valor na saída no estado estacionário, que eu já conheço. Vamos supor que a referência seja 1 no nosso tanque, então eu quero que a minha saída também seja 1. Então eu vou colocar 1 dividido o ganho do nosso processo no estado estacionário. Esse valor então vai me dar o valor que eu devo colocar no vias. Agora, se eu vou involucrar o sinal de perturbação, eu devo inserir então na equação o ganho da perturbação que eu já modelei vezes o sinal de entrada externa que está entrando em meu processo, né? Eu devo conhecer então esses dois valores no meu processo. Vamos então resumir o que a gente aprendeu no vídeo do dia de hoje sobre o nosso controlador proporcional. Primeiro, o controlador proporcional permite acelerar a resposta do sistema para a gente se aproximar na nossa referência. O controle proporcional vai aumentar a velocidade do sistema para ele chegar mais rápido ou mais devagar na referência, né? Que se a gente aumenta a banda, o ganho proporcional, diminui a banda proporcional, e isso implica numa maior velocidade, num controle mais agressivo. Por isso que a ação proporcional aumenta a velocidade da dinâmica de nosso sistema. E também vimos que o erro no estado estacionário pode ser eliminado utilizando um bias no nosso controlador. Vamos para MATLAB e
no Simulink, vamos ver o exemplo do tanque e como é que ele funciona. Aqui eu modelei no Simulink o nosso tanque. Aqui a gente tem um modelo do tanque que eu plotei com uma constante de tempo igual a 5. E a gente tem o ganho do tanque, que é 2, né, da referência para a saída. E o ganho da perturbação, que é 1, da entrada da perturbação para a saída, né? E a dinâmica do tanque é 5S mais 1. Esse aqui então vai ser o nosso tanque. Aqui temos a nossa perturbação. Esse 0,45 é a abertura da nossa válvula manual na saída. E por último, temos aqui o nosso controlador proporcional, que ele vai ser somado com o vias que a gente pode configurar no nosso controlador proporcional. Então, se a gente tem um ganho proporcional de 1, vamos simular o sistema. A gente vai ver que o nosso processo vai se aproximar na referência, né? E aqui no minuto 20 está ingressando a perturbação, né? Eu fechei um pouco mais a válvula, coloquei uma perturbação, aí eu fechei um pouco mais a válvula e isso vai fazer com que o nível no tanque aumente, né? Aí apareceu a perturbação e nós estamos vendo que a gente não consegue chegar na referência. Mas como a gente tinha dito antes, se nós aumentarmos o ganho proporcional do nosso controlador, vamos colocar um ganho proporcional de 10, por exemplo, vamos ver o que acontece com o nosso sistema. Quando a gente aumenta o ganho proporcional, nós podemos ver que a velocidade do sistema aumenta e nós nos aproximamos muito da referência. Agora a gente está muito mais perto da referência e estamos vendo que a perturbação ela é atenuada e estamos nos aproximando ao valor de referência. O problema que a gente está vendo é na nossa ação de controle. Essa aqui é a nossa ação de controle. E se a gente vê, a nossa ação de controle no momento inicial, ela tem uma abertura absurda. Ela está mostrando que para chegar aqui numa referência de 1, ela tem que abrir no começo aqui em 20. Então ele está mostrando que tem uma ação de controle muito absurda, muito forte, que não é lógico, né, num sistema real. E é porque nós estamos, aqui na simulação a gente está injetando energia infinita, só que num processo real a gente não tem energia infinita para injetar no nosso processo, né? Quando a gente tinha o nosso ganho estático de 1, a gente vai ver que nós aqui na ação de controle temos uma ação coerente, né? Ele injeta no começo uma ação de 2, que é uma ação bem mais coerente, e vemos que o sistema não chega na referência. Agora vamos configurar o nosso vias. Inicialmente, vamos a considerar que não temos a perturbação. Então, se não temos a perturbação, nós sabemos que a saída no estado estacionário vai ser 1. A gente quer chegar em 1. E vai dividir pelo ganho do nosso processo. O ganho do nosso processo é 2. Ou seja, que é 1/2. Então, esse vai ser o valor de nosso vias. Vamos colocar o valor de nosso vias aqui. Vai ser meio. Então, 1/2. Então, aqui vemos então que o nosso sistema agora elimina o erro no estado estacionário e ele consegue chegar na referência. No caso que temos um ganho proporcional de 1, ele continua tendo um valor coerente na ação de controle. E vemos que efetivamente quando entra a perturbação no nosso sistema, quando entra o distúrbio, ele afasta o nosso sistema da referência, porque a gente não considerou o distúrbio dentro da malha de controle quando a gente projetou vias. Novamente, se a gente aumentar o ganho proporcional, vamos colocar 20, vamos ver que o sistema vai dar uma acelerada, mas ele ainda continua
chegando na referência. A gente está vendo então que ele vai ter umas oscilações e vamos ver que na ação de controle, olha, ele está entrando com uma energia absurda de 40, quase uma energia infinita que a gente não tem no processo real como sustentar aquilo. Voltamos para 1 e agora vamos considerar no nosso vias o ingresso da perturbação. Se nós considerarmos esse termo aqui, a gente sabe que o ganho da nossa perturbação é 1 e que a abertura da nossa válvula é 0,45. Com isso, essa operação matemática aqui é 0,275. Vamos colocar esse valor no nosso vias. 0,275 aqui, então a gente está considerando agora a perturbação. Vamos simular o nosso processo. E aqui está vendo que a gente consegue se aproximar na referência. Aqui ainda temos o erro em estado estacionário. Mas quando entra a perturbação, a gente consegue chegar na referência, que é o que nós queríamos com o nosso vias. Eliminar o erro em estado estacionário, levando em consideração a nossa perturbação. Com isso, amigos, hemos acabado o vídeo do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha aí, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até uma próxima oportunidade.